Saudações, vamos continuar aqui a nossa série, né? Lendo o curso básico de Marxismo, Leninismo, Maoísmo. E vamos ler o capítulo 5, As Três Fontes do Marxismo. Desde a remota juventude de Marx e Engels, era notório que tratavam-se de dois homens extraordinários e brilhantes. Entretanto, faz-se claro também que o marxismo não fora uma invenção repentina que surgira de algumas mentes magníficas. As mudanças socioeconômicas daquela época possibilitaram a base para a emergência da verdadeira ideologia proletária. O conteúdo atual e a forma dessa ideologia, porém, foram produtos de batalhas travadas nos mais importantes campos do pensamento daquele tempo. Enquanto intelectuais, Marx e Engels tinham ampla e profunda compreensão dos avanços mais recentes do pensamento nos países mais desenvolvidos da época. Dessa forma, eles puderam apoiar-se nos grandes pensadores que os precederam, absorvendo o que havia de bom nestes e rejeitando o que de ruim continham. E fora assim que eles construíram a estrutura e o conteúdo do marxismo. Vejamos quais foram os principais campos do pensar na qual basearam suas ideias. Assim poderemos compreender em que consistem as fontes elementares do marxismo. 1. A primeira fonte do pensamento marxista é a filosofia clássica alemã. Toda a ideologia tem de ter seu chão em alguma filosofia e tanto Marx como Engels, como já vimos, tiveram sua formação na filosofia clássica alemã. A filosofia germânica, durante o período de 1760 a 1830, viera a ser escola mais influente quando falamos em filosofia europeia. Ela tem suas bases nas classes médias alemãs. Essa classe fora intelectualmente muito avançada, mas não desenvolvera a força política necessária para fazer a revolução, ou os recursos econômicos para a Revolução Industrial. Tais foram os fatores que provavelmente inclinaram-nas a elaborar o sistema de pensamento. Porém, essa classe, constituída em grande parte por funcionários públicos, contava com inúmeros aspectos contraditórios. Por um lado, pendera à burguesia e ao proletariado industrial, e por outro, às classes feudais. Isso refletira na filosofia germânica tanto aspectos progressistas quanto reacionários. Isso pode ser notado particularmente na filosofia de Hegel, na qual Marx e Engels basearam-se ampla e profundamente. Todavia, eles rejeitaram todos os elementos antiprogressistas que sustentavam a sociedade feudal existente e desenvolveram a contrapartida aspectos progressistas e revolucionários, edificando os fundamentos da filosofia marxista. 2. Economia política inglesa. Também chamada da economia clássica, é a segunda importante fonte do marxismo. A Grã-Bretanha, sendo o centro da Revolução Industrial, naturalmente desenvolvera o estudo da economia e as leis econômicas que regiam o país. Foram um novo campo de estudo que basicamente começara com o crescimento do capitalismo. Teve sua base primária moderna sua base primária na moderna indústria burguesa exercera seu papel na justificação e glorificação do capitalismo. Também oferecera os argumentos intelectuais para a crescente burguesia em sua luta contra as classes feudais. Na Inglaterra, esse período começara com a publicação em 1776 do livro mundialmente famoso A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Ele argumentava que, dando-se ao capitalismo liberdade total para seu crescimento, levaria ao maior progresso já visto na humanidade. Ele também argumentara pela redução de qualquer tipo de controle das classes feudais às classes capitalistas. David Ricardo fora outro famoso economista clássico que desempenhara um papel fundamental nas batalhas da burguesia contra os senhores feudais. Foi ele que apontara que, à medida que o capitalismo crescia, a taxa de lucro dos capitalistas declinava. Sua significante descoberta fora a teoria do valor-trabalho, que mostrara que todo valor econômico é criado pelo trabalho. Outros economistas analisaram as causas das crises econômicas sob o capitalismo. A economia política inglesa servira aos interesses da burguesia industrial. Entretanto,
provocaram um papel revolucionário em detrimento das classes feudais. Não obstante, os economistas não avançaram suas análises nos pontos nas quais feriam os interesses de classe burguesa. Por exemplo, Ricardo, apesar de haver desenvolvido a teoria de valor-trabalho, não expôs a exploração do trabalho pela classe capitalista. Isto fora feito por Marx. Ele levou adiante o trabalho dos economistas ingleses, além dos limites das classes capitalistas, e tirou as conclusões revolucionárias necessárias a partir deles. Foi assim que Marx desenvolveu os princípios da economia política marxista. A terceira fonte do marxismo foram as várias teorias socialistas, originadas principalmente na França. Essas teorias representavam as esperanças e interesses da emergente classe operária. Eles eram tanto reflexões quanto protestos contra a exploração e a opressão capitalista frente às classes trabalhadoras. Na época, a França era o maior polo de teorias e grupos revolucionários. Inspirando toda a Europa, era natural que as primeiras teorias socialistas surgissem em solo francês. Muitas dessas teorias tinham grandes defeitos à medida que não contavam com apropriadas análises científicas acerca da sociedade. Ainda assim, elas representavam um rompimento com o individualismo egoísta competitivo das teorias revolucionárias burguesas. Elas também apontaram o caminho a ser seguido para o proletariado imerso na sociedade capitalista. Assim sendo, Marx empenhara-se no estudo dessas teorias do socialismo e do comunismo antes de formular os princípios marxistas do socialismo científico. Enquanto esteve em Paris, passara um considerável tempo com os líderes e membros de numerosos grupos revolucionários e socialistas franceses. Marx pegara o que de melhor havia no socialismo e dera a este base científica na doutrina da luta de classes. Assim, ele desenvolvera os princípios do socialismo científico marxista. Essa é a história de como o marxismo emergira dessas três grandes fontes de ideias dos países mais avançados da Europa. As três fontes do marxismo, a filosofia clássica alemã, a economia política inglesa e as teorias do socialismo francês, correspondem aos três principais componentes dessa nova ideologia: a filosofia marxista do materialismo dialético, a economia política e a teoria do socialismo científico. Nas páginas a seguir, tentaremos entender a essência de cada uma dessas partes constitutivas.